E, Rovai, eu queria trazer uma notícia absurda que repercutiu bastante aqui na revista Fórum, até que ponto chega esse negacionismo climático nesse momento de tragédia climática no Rio Grande do Sul. Um parlamentar, um vereador bolsonarista, Sandro Fantinel, imagina, adivinha que partido, Rovai? Adivinha? Você precisa falar? Partido da Lorota. Exato. Em Caxias do Sul, fez uma fala, gente, que viralizou porque é tamanho absurdo, responsabilizando as árvores pela tragédia climática ocorrida no estado do Rio Grande do Sul e defendeu a derrubada delas nas principais estradas do interior. Ele falou que, olha, a ideia é tão absurda, que se não tivesse árvore, não ia ter acontecido tanto essas tragédias, porque não ia desabar. Olha a frase, sem pé nem cabeça, e ainda bem que ele foi respondido ali por um outro vereador do PDT. Solta o vídeo, Gui. Então nós temos que encontrar soluções e discutir nessa frente soluções que resolvam. Por exemplo, eu vi o vereador Lucas falar na questão, aquelas famílias que podem ser atingidas, que estão numa zona de risco, que a gente precisa tirar para colocar num lugar seguro. Quanto essas pessoas vão ter que esperar para que o meio ambiente permita que se tire uma mata num lugar seguro para se colocar essas pessoas? Quanto nós vamos esperar? Porque o problema não é nem tanto o executivo, os projetos, o problema é, passou na SEMA, passou no meio ambiente, passou na FEPAM, não passa. Não, porque lá não pode tocar, porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, aquele outro. Porque tem a nascente X, porque tem a mata nativa aquela, não pode mexer. Então eu quero que fique registrado nos anais dessa casa, o que eu vou dizer agora, porque eu vou apresentar, e não me importa os comentários que vai vir depois, tá? Eu vou apresentar um projeto nessa casa para que todas as estradas principais, não qualquer estrada, né? As estradas principais do interior, seja retirada a vegetação 5 metros para cada lado. Por quê? Porque todas as barreiras que caíram na minha região, Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia e alguns outros locais, e mesmo aqui na Rota do Sol, que estourou a adutora. Por quê? O que foi que fez desmoronar? O que foi que fez cair a barreira? O peso das árvores, porque o solo encharcado, as raízes não segura mais, a árvore com o seu peso, ela despenca junto com a terra e faz todos os desastres que nós vimos aí. Se tivesse 5 metros de vegetação retirada a cada lado de cada estrada do interior, as estradas principais, ali em São Roque, que aconteceu ontem, que o prefeito prontamente mandou fazer um paliativo, né? Mas o pessoal está conseguindo passar, enfim. O que foi que causou? O peso das árvores. Então, beira de estrada tem que tirar 5 metros para cada lado. Não interessa se é mata nativa, não interessa se é pinheiro, não interessa o que é. O que vale? A vida humana. A vida humana. Quantos se perderam nessa situação? Então, nós temos que discutir esse tipo de coisa. Soluções concretas. Bate-papo, a gente já está cansado de bater papo. Vereador Fantinel, o senhor tira cada ideia. Eu gosto muito do senhor, mas assim, olha, eu sei que o senhor fala para um público específico, o senhor está se direcionando para um público específico. Mas eu tenho minha última formação, que é licenciatura em Geografia. E eu, enquanto o senhor falava, eu acho que eu fiquei pensando se meu professor, quando eu tive aula, mas lá no ensino fundamental ainda sobre biomas, sobre os biomas brasileiros. E eu agora, recentemente formado, eu digo, acho que botei meu diploma no lixo. E eu acho que eu vou ser aluno do professor Fantinel. Sabe, eu não sei de onde que o senhor, nesses grupos de WhatsApp, o senhor tira tanta fake news para espalhar. O que o senhor está falando, vereador? E eu peço assim, olha, como é que o senhor incentiva o desmatamento? Aí corta 5 metros de árvore de um lado, corta 5 metros de outro lado, o que vai acontecer? O senhor sabe o que vai acontecer, vereador? Então, 1, 2 árvores é insignificante perto do que pode acontecer para o meio ambiente. Não é uma árvore que vai interferir, é todo o ecossistema, vereador. Então, eu não sei quem que é esse professor aí que o senhor fala, né? Mas acho que o senhor vê muito videozinho de WhatsApp. Sabe?
Eu acho que bom que tem a FEPAM, que bom que tem... O Henrique, técnico, acabou de fazer uma fala aqui na tribuna. E que bom que tem esses órgãos que fiscalizam, que barram, que são contra desmatamento, que são contra licenciar em áreas que pode afetar o meio ambiente. Que bom que tem esses órgãos. Deveriam de ser mais... olhar mais ainda. Que se olhassem mais ainda, talvez não teria tanto desastre no nosso estado, no nosso país. Assim, é catatônico, né, o vídeo, porque imagina, se você tira a mata, o solo se torna mais vulnerável à enxurrada. Óbvio, vai ter mais deslizamento sem as raízes das árvores. Quer dizer, não tem menor sentido. Né? Da onde ele tirou isso daí? Do fiofó? Só pode ter sido. O vereador tirou esse discurso do rabo dele, para usar o português claro, porque vem sujo de lama e de sangue, né? Porque atentar contra a natureza do jeito que ele está falando, você imagina se em cada estrada agora, Andrei, se tivesse 5 metros de um lado, 5 metros do outro, devastado. É isso que ele está pedindo. Devaste. O Edgar está falando, aqui no meu sítio eu planto árvores para segurar as terras do barranco. Ele falou do barraco, mas é do barranco. Ele se confundiu. Né? O barraco é outra coisa, Edgar. Barraco é o que você faz quando você está meio nervoso. Lá na nossa casinha em Gonçalves, a gente faz a mesma coisa. A gente planta árvores para segurar o terreno. Esse imbecil fala isso, ainda se coloca numa postura de autoridade, vereador. O senhor é um imbecil, o senhor é um idiota, o senhor é um criminoso ambiental. O senhor tem que ser investigado pelo Ministério Público, porque o senhor já deve ter feito muita coisa errada do ponto de vista ambiental, para ficar falando essas bobagens. O senhor está falando isso, o senhor é daquele que pega a motosserra e sai rasgando. Criminoso ambiental, porque faz propaganda dessa loucura, incentivando as pessoas a fazerem isso. Então, o coitado tem uma estradinha lá no terreno dele, cortando, e ele vai fazer isso se ele acreditar na estupidez desse vereador. Um idiota, plantador de mentiras, destruidor do meio ambiente. É isso aí. Sabe quem é ele, Rovai? O pessoal estava lembrando aqui, esse vereador. Ele é aquele que, naquele escândalo que teve das vinícolas, onde os trabalhadores baianos foram resgatados em situação análoga à escravidão, ele foi aquele que disse, não contratem os baianos, eles vivem na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema, que foi acusado de xenofobia. É esse cara, assim... Ele fala, como disse lá o outro vereador, eu sei que o senhor está falando para um tipo de pessoa. O problema é que esse cara vai ter voto para caramba, né? Mas é um imbecil, não deixa de ser imbecil por isso. E o tempo vai mostrar para ele que esse oportunismo político que ele está utilizando para poder se reeleger vai envergonhar por algumas gerações as famílias dele, os filhos, os netos. Muita gente vai passar vergonha. Ele sabe quem é aquele filho ali? Aquele filho daquele imbecil do Fantinel, né? Fantinel. Aquele neto é neto do imbecil do Fantinel. Aquele cara que chamava trabalhador de baiano, aquele imbecil que fazia campanha eleitoral mentindo sobre meio ambiente, pedindo destruição do meio ambiente. A mulher daquele imbecil do Fantinel é aquela ali, ó. A mãe do Fantinel é aquela ali, ó. Ele envergonha toda a geração dele, para frente e para trás.
Esse é o Fala Rovai 1, hein? É. Aí tem aqui... Pode cortar isso daí, põe lá o É. Fantinel, o nome dele, a A gente carinha vai dele, fazer um corte. tudo direitinho, para que ele passe vergonha mesmo. É. E não tem processo contra isso, é direito de opinião. Eu estou dando uma opinião sobre uma fala pública dele. Eu não fui tirar isso do celular dele. Vem com essa de querer ameaçar, tire do ar. Não tiro, não. E aqui a gente se defende e ganha na justiça, viu, Fantinel? Fique esperto. É. E assim, é triste porque com esses caras com essas ideias estão lá na Câmara, as pessoas votam em pessoas assim para fazer legislações que vão né, acabar com legislações que protegem o meio ambiente, depois que tiver a casa lá toda inundada de enchente, né, a gente tem que responsabilizar, são porque tem políticos como esses aí, que não entendem nada de questão ambiental, e querem lacrar ali na tribuna. Olha só o que disse a Fernanda Melchiona, que é deputada federal do Rio Grande do Sul, do PSOL. Ela disse: em qual realidade paralela o vereador bolsonarista Sandro Fantinel vive? Mesmo com a calamidade e o colapso do clima devastando o nosso estado, ele segue com a ladainha antiambiental. O negacionismo, além de criminoso, é estúpido. Muito bom comentário também. Estúpido, né, Rovai? É imbecil. Tirou do fiofó desse Sandro Fantinel. É. Agora, eu fico besta, como tem idiota que ainda vota nesses caras, velho. Rovai. Cara não tá vendo, tá perdendo tudo. Teve gente que na pandemia perdeu esposa, perdeu marido, perdeu pai, perdeu mãe. Ainda vota nesses caras negacionistas. Não, porque na época que não tinha vacina, o cara perdeu. Ainda vai falar, vacina não serve para nada, mas se tua mulher tivesse se vacinado, meu amigo, tá viva. A não ser que você tinha um projeto, né? Como diria o Luxemburgo, projeto. O projeto era matar a mulher.